Foca no slide que tem um quadro. Então vamos lá. É o primeiro. Aqui? O próximo. Esse aqui. Tá bom. Isso. Então tá. Obrigado. Vamos lá então, gente. Vocês conseguem ouvir bem? Opa! Ótimo. Então, esse quadro é apenas retomar aquela discussão sobre a vida, sobre morte, sobre pandemia, enfim, essas coisas. O que tende a uma cultura de paz e o que tende a uma cultura de violência? De maneira geral, todos vocês que têm estudado as questões da cultura de paz concordam que os discursos que vêm de cultura de paz sempre falam sobre uma sociedade mais próxima daquilo que a gente chamaria de civilizada, né? E ao lado que a cultura de violência incivilizada, né? A violência é tudo que fere, que machuca, que faz mal, e a paz é tudo aquilo que, em tese, e no discurso, e ao longo da filosofia, e na discussão teórica, é aquilo que traz coisas positivas, avanço, pró-vida e assim por diante. Então vejam, uma cultura de violência é aquela caracterizada por pessoas que são violentas, truculentas, desequilibradas. É uma cultura que odeia a diversidade e trata toda a diferença como inimiga. Cultura de violência desvaloriza a cultura em geral. Cultura de violência minimiza a importância da ciência e de uma educação humanista. A cultura de violência é muito ligada com egoísmo e com individualismo. Uma cultura de violência exalta ditaduras e trata direitos humanos como bobagem. E, por fim, uma cultura de violência são as únicas formas de existir e poder viver no mundo moderno, sem considerar o equilíbrio da própria vida e do próprio planeta. Ao contrário disso, então, se eu digo assim, que é uma cultura de paz na pós-pandemia, no momento em que a gente está vivendo a pandemia. Então, qual é a nossa reflexão sobre cultura de paz nesse momento? É pensar nas nossas ações, nas nossas estratégias, seja no caso do Compass, no caso de São José dos Campos, no caso do nosso projeto da UEPG, que é mais focado com a questão educacional, né? Todos esses campos devem buscar uma perspectiva de civilização, de avanço civilizatório. A cultura de paz, então, que pretende uma pessoa pacífica, respeitosa, equilibrada, uma pessoa que reconhece a diversidade como complemento de ideias e não aquela diversidade do inimigo, mas um complemento das ideias. A cultura de paz valoriza a cultura em geral, valoriza a ciência e a educação humanista. Então, quando eu falo em educação humanista, eu sempre lembro aqui do Rubem Alves, que falava assim, ciência com sapiência. O que quer dizer isso, né? A ciência no sentido dos dados, da tecnologia, mas não também uma ciência cega. Uma ciência que vem acompanhado de sabedoria, de um certo entendimento da sociedade, uma reflexão importante. Então, isso é uma educação humanista. Porque, vejam bem, a gente observa hoje na sociedade que muitas pessoas que têm rótulos que são estudadas, né, por exemplo, é formado nisso, tem mestrado, tem doutorado, muitas vezes as opiniões dessas pessoas são opiniões anti-paz, são opiniões de violência, de truculência, de morte, de apoio a essas coisas. Então vejam que a ciência formal, só o ensino, a educação dos rótulos, ela não garante necessariamente a humanização do ser humano. Então não é de qualquer educação que a gente está falando, dessa educação como mera instrução, mas sim de uma educação no sentido humanista. Tá? A cultura de paz valoriza, obviamente, a individualidade do ser humano, não o individualismo, a individualidade como ser, mas ao mesmo tempo olhando a coletividade. O que quer dizer isso objetivamente, né? Por que eu fico em casa, né? Para eu não pegar coronavírus, não ter Covid, também. Mas é porque eu estou pensando na pessoa que está lá.
Então, quando acontece o contrário, quando a pessoa sai de casa e diz assim, eu não vou pegar isso, ou é uma gripezinha, ou é bobagem, na verdade ela está pensando assim, na minha vida, se ela vai passar para o outro, se ela é vetor, pouco importa. Então, vejam, é essa individualidade a serviço do coletivo. A cultura de paz, ela valoriza democracia e tem apreço aos direitos humanos como dignidade fundamental do ser humano. E a cultura de paz, ela busca um equilíbrio pessoal, mental, material, e a sustentabilidade da vida e do planeta como valores importantes para a vida pessoal. Então, a cultura de paz é feita daquela perspectiva, né, de olhar para o mundo, olhar o planeta, olhar o esgotamento, olhar a desigualdade social, olhar a pobreza e a miséria, olhar a tecnologia do consumo e tudo isso que afeta, obviamente, as mudanças no mundo. Porque, ora, coronavírus, né, ou esses vírus, ou Covid-19, elas são desdobramentos do mundo em esgotamento. Acho que isso é muito importante a gente pensar. Por isso que em cima no slide, ali em cima da tabelinha, está escrito assim, vamos voltar a esse normal? É esse normal que nós queremos? O mundo estava ótimo do jeito que está, mas ótimo para quem? O exemplo disso, a história contada por uma enfermeira em Nova York, quando ela precisou entubar uma pessoa que não tinha nenhuma condição de sistema de saúde nos Estados Unidos, que vocês sabem como funciona. Ela disse assim, por favor, não me entubem, porque eu vou morrer e não sei quem que vai poder pagar isso. Então, quer dizer, a Covid-19, o coronavírus, a pandemia, elas estão mostrando que algumas verdades absolutas, por exemplo, Estados Unidos como grande potência, né, não eram bem verdadeiras. Né? Então, esse quadro, né, que fica depois tanto para apresentação quanto à disposição de vocês, que eu enviei para o Galhardi, é para essa reflexão, ok? Eu vou continuar. Galhardi, me dá um ok se o pessoal está ouvindo, está tudo tranquilo aí. Estão ouvindo, eu estou ouvindo bem. Ótimo. Continue então, tá bom? Próximo slide. Esse? Aí, ótimo. Então vejam, gente, eu vou passar agora também mais pragmaticamente, com leituras e reflexões para fechar depois. Entendendo cultura de paz, então, como um conjunto de práticas humanas e sociais. Então, aí também essa questão bem importante, né, de olhar a paz não mais só como aquela perspectiva que a gente olhava lá no século XX, início do século XXI, como uma coisa muito, você é da paz. Não, é muito mais que isso, né, são práticas humanas e sociais, compostas por questões relacionadas às vivências e convivências pautadas em quê? Na construção de valores humanos positivos. E são esses valores humanos que alimentam constantemente os direitos humanos e que têm como práticos processos de mediação e restauração de conflitos o princípio da sustentabilidade do meio ambiente e da cidadania planetária. O que nos ajuda? Exemplos. Conjunto de valores humanos positivos. Quer dizer, é importante você cuidar da vida, cuidar do outro, é importante você preservar isso? Sim. Essa discussão sobre valores humanos, ela vai trazer uma perspectiva dos direitos humanos? Sim. Exemplo, essa discussão sobre renda mínima, né, que era uma discussão que estava parada, que o senador Eduardo Suplicy fala faz 20 anos, que o mundo todo tem discutido, mas que ela realmente está parada nesse tempo. E agora ela foi acelerada justamente nesse processo de pandemia, de reconhecer o que as pessoas têm de melhor, o que as pessoas não têm condição e que elas precisam de uma ajuda das políticas públicas. Então, essas são as mudanças que vão chegando, tá? Estou meio atrapalhado aqui com o celular, mas enfim. Está indo bem. Tá. Então vejam, gente, a cultura de paz, então, significa uma cultura pautada pela solidariedade, pela generosidade, mas também pelo respeito às diferenças, pela cidadania e pela democracia, baseadas na escuta e no diálogo, evitando formas violentas de viver e conviver. Numa palavra, civilização, né, avanço civilizatório, ao contrário de recuo
civilizatório. Essa é a grande mensagem da cultura de paz. Por favor, Luiz, agora como educação para a paz. Este? Isso. Eu só vou ver se eu consigo deixar aqui. Peraí. Eu não vou conseguir, eu fico segurando aqui. Bom, então, cultura de paz, educação para a paz. Processos pedagógicos onde os elementos, que são os conhecimentos e práticas da cultura de paz, que a gente acabou de falar, são integrados com objetivos educacionais. Educacionais/humanos relacionados à construção de atitudes cotidianas dentro de perspectivas civilizatórias. Ou seja, uma cultura de paz, ela depende de uma educação para a paz. Por isso, a gente pode pensar, todo o trabalho que é feito pelo Compass, por exemplo, né, todo ano aqueles livros, as cartilhas, o trabalho nas escolas, né, inclusive agora, a partir de 2018, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem uma alteração que fala da necessidade da cultura de paz nas escolas. Então, mais do que nunca, né, isso começa a ter um foco muito grande como educação para uma cultura de paz. Inclusive, uma frase que a gente utiliza muito no Núcleo de Educação para a Paz é aquela: cultura de paz se faz com educação para a paz. Porque se você não é educado para uma cultura de paz, vai ser muito difícil, né? Por favor, Luiz, seguimos. Padre Marcelo Guimarães, que é inspirador do Luiz Galhardi, é inspirador do nosso trabalho no Núcleo de Educação para a Paz também, um dos grandes pesquisadores da Educação para a Paz, falecido em 2016, né? Na tese de doutorado dele, que é de 2003, ele fala assim: pensar a paz em nosso tempo significa, em primeiro lugar, ter de reconhecermos-nos como participantes de uma época na qual se tornou possível a autodestruição da humanidade. Condição conquistada, entre aspas, graças ao desenvolvimento do espírito bélico e ao exercício do que na filosofia consideramos como racionalidade estratégica. O que o padre Marcelo fala com isso, né? O espírito bélico não é só o espírito da guerra. O espírito bélico quer dizer a violência, a truculência, o inimigo, um ter que vencer o outro a qualquer custo. É aquele princípio fundamental da justiça restaurativa, né? Do retributivo, que é o ganha-ganha ao invés do ganha-perde. Eu acho que uma coisa importante para explicitar nesse momento é uma questão fundamental que a gente fala muito no trabalho do Núcleo de Educação para a Paz também, que é o século XXI, ele começou, já está indo para quase a terceira década do século XXI. A gente está quase indo para a terceira década. E a gente insiste ainda em alguns tsunamis do século XX. O tsunami da desigualdade social, o tsunami desse modelo egoísta, do meu consumo, das minhas coisas, dos meus bens materiais, da minha casa maior, do meu celular, do meu carro, do meu computador, da minha viagem. A gente continua ainda com coisas dos séculos anteriores. Né? Então, quer dizer, será que precisa de pandemia? Ou eu diria mais, quantas pandemias nós precisamos ainda para entender que somos coletivos e que precisamos de equilíbrio? Que as pessoas que não têm dinheiro, que as pessoas que estão passando fome. Existe uma estatística da CUFA, que é a Central Única das Favelas, que a gente já tem quase metade da população das favelas brasileiras com limitação em alimentação. E que daqui a um mês serão mais de 80% dos moradores de comunidades sem condição de comprar alimento. Então, eu volto na pergunta, quer dizer, o que é o normal? Então, o normal, a discussão não é se só, né, se eu fico em casa, que né, o jornal glamoriza, né, eu fico em casa, estou aqui, nós estamos todos conversando, viva a tecnologia. Vou dar um exemplo. A UEPG, a instituição onde eu trabalho, ela está fazendo questionários com a comunidade acadêmica para ver se retorna a aula, retorna EAD, etc. Tal.
Tudo bem, a gente parte do princípio que... Então, a gente parte do princípio que os alunos que estudam numa universidade pública, boa parte deles pode acessar a internet e ter aula em EAD. Só que isso é uma realidade para alguns cursos. Enquanto você tem cursos na universidade que 90% dos alunos dizem que tem condição de fazer tudo em EAD nesse momento, você tem cursos onde essa taxa é de 40%. Os alunos não podem estudar por EAD. Então é isso que eu falo para vocês, há uma complexidade. A estatística, ela é uma parte da coisa. Né? Então, a questão fundamental, para o nosso caso, pensar a cultura de paz é muito mais do que pensar só o que eu farei na quarentena. Né? Se eu vou fazer exercício em casa, se eu vou fazer meditação em casa, isso é uma parte. É a minha individualidade. Mas daí eu pergunto, né? Quando que essa individualidade estará a serviço da coletividade? Aí a gente aproxima de uma conversa sobre cultura de paz. Caso contrário, é a minha paz. Né? A minha paz interior. Eu estou em paz. Ótimo. Né? Vamos lá, então. Diz ainda o Marcelo Guimarães. Conscientes desse complexo contexto cultural e de suas consequências para a nossa vida, não podemos mais ignorar a importância que adquire em nossas vidas um processo de transformação cultural, capaz de garantir as condições para a vida presente e futura. Um processo que somente se tornará possível mediante uma educação para a paz. Então aí fecha esse ciclo. Uma cultura de paz precisa de uma educação para a paz. Educação para a paz não é feito só na escola, é feito em todos os momentos onde as pessoas organizadas socialmente, organizadas nos seus espaços, pensam a paz, pensam na não violência, pensam em atitudes melhores, pensam na pobreza, na desigualdade social, nas injustiças e procuram dentro das suas ferramentas cotidianas avançar alguns passos nesse complexo. Por favor, Luiz, seguimos. Gente, o Paulo Freire, então, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, a gente está em 14, 15 pessoas, elas sabem que Paulo Freire não era um comunista que matava criancinha, né? Então, dito isso, a gente continua. Um dos maiores educadores, e vejam como Paulo Freire contribuiu de maneira significativa para o pensamento dos organismos internacionais em relação à cultura de paz. Isso, às vezes, não é falado, né? Ele recebeu um prêmio em 1986, lá se vão mais de 30 anos, um prêmio Educação para a Paz da Unesco. E lembrando que ele foi candidato, né, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 1993 por conta do conjunto do pensamento dele. Ele diz assim: das anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi que a paz é fundamental, mas que implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói na e pela superação das realidades sociais perversas. A paz se cria e se constrói na construção incessante da justiça social. Lembre, gente, isso não é, por favor, não é levantar uma bandeira comunista ou de... Não, isso é pensar em cultura de paz. Como é que eu vou pensar em cultura de paz enquanto pessoas não têm o que comer? Como é que eu vou pensar em cultura de paz enquanto as pessoas estão morrendo porque não tem respirador? Especialmente uma doença que vem importada de quem estava viajando, que chega nas favelas, nos presídios, e essas pessoas não têm condição. Essas pessoas que estão na subnotificação, que a subnotificação parece que virou até uma política de Estado, falar que morreu pouca gente. Né? Se vocês viram os dados de pessoas internadas no último mês com síndrome respiratória, os números de um mês no Brasil são quase iguais a todos os números de 2019. Também aí tem alguma situação para a gente pensar sobre os dados, né? Então vejam como há uma complexidade. E o Paulo Freire termina então o discurso: não creio em nenhum esforço chamado educação para a paz, que ao invés de desvelar o mundo das injustiças, torna-o opaco e tenda a miopizar suas próprias vítimas. Ou seja, eu não acredito em nenhuma educação para a paz
de mundo cor-de-rosa com bolinhas azuis. Eu acredito numa educação para a paz que é humanizadora, que é acolhedora, mas que é reflexiva também, que é preocupada com os problemas sociais, com as injustiças sociais, principalmente das pessoas que mais sofrem, tá? Por favor, Luiz, esse próximo slide, ele é uma foto do Paulo Freire recebendo esse prêmio em 1986. Então, eu acho muito importante, quando fala em Paulo Freire, não ficar nem endeusando e nem criticando sem nenhum fundamento, mas sim reconhecer o grande educador e essa perspectiva que ele trouxe, inclusive, para a ONU e para a Unesco. Por favor, Luiz. Portanto, gente, uma visão de conjunto para fechar esse primeiro momento da discussão. A paz é um fenômeno amplo e complexo, que exige uma compreensão multidimensional. Para as pessoas no dia a dia, nem tanto. Né? Quando o Luiz faz aquelas atividades do abraço livre no calçadão, né, Luiz? Quando faz o abraço no lago, quando a gente faz algumas palestras para os pais nas escolas em Ponta Grossa, a gente não vai ter uma grande reflexão necessariamente com eles naquele momento. Estou dizendo para nós que atuamos nas perspectivas de cultura de paz, quem são os agentes. Né? É um fenômeno amplo, exige compreensão sobre violência, sobre conflito e sobre a não violência. Portanto, gente, eu acho que é muito importante, eu acho importante a gente lembrar. Lembram que o conceito de paz era ausência de guerra, né, os conceitos clássicos do século XX. Então, assim, paz não é ausência das estruturas não desejadas, mas paz é a presença de condições e circunstâncias desejadas. Acho que isso é muito importante. Paz é ausência... Não. Paz é presença. É presença de igualdade, reciprocidade, amorosidade, visão crítica e assim por diante. Tá? E daí, não pode haver paz positiva se as relações caracterizadas pelo domínio, pela desigualdade, pela não reciprocidade, truculência, ódio, mentira, desinformação, fake news, elas aconteçam, quer dizer, mesmo que não haja um conflito aberto. Então, lembrar disso, né? A paz afeta todas as dimensões, a interpessoal, a intergrupal, a nacional e a internacional, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o Covid-19, né, o coronavírus, a pandemia, ela faz com que a gente repense todo esse modelo, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar com esses dados. Por favor, Luiz, próximo. Gente, só para lembrar então, vejam, Paulo Freire recebeu aquele prêmio em 1986, o conjunto da obra dele, né, 93, e vejo como os organismos internacionais, eles apontam para isso já, né, há muito tempo, né, as pessoas, o Luiz, enfim, os colegas sabem disso. De 95 a 2004, a década da educação em direitos humanos, depois a década da cultura de paz, que foram onde os movimentos foram criados, né, aqui no Brasil, e 2005 a 2014, década da educação do desenvolvimento sustentável. E o que é uma coisa muito importante, que vocês têm pensado bastante, né, Luiz, é a Agenda 2030 da ONU. Me parece que a pandemia, ela veio para carimbar a Agenda 2030. Ou a gente se preocupa com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em educar a partir deles, em pensar o mundo a partir deles, ou vai ser difícil mesmo, né? Então, a Agenda 2030 fala dos objetivos muito ligados à cidadania, democracia e sustentabilidade. E na educação, que é o objetivo 4, fala que a educação 2015-2030, ela precisa ser pensada dentro da cidadania global, direitos humanos, cultura de paz e sustentabilidade. Ou seja, né, quer dizer, a gente tem as ferramentas aí, os documentos internacionais, você tem a LDB hoje, ou seja, o arcabouço, né, vamos dizer assim, legal, ele está dado. Né? O que a gente precisa será que a gente olha os organismos internacionais com todos os seus limites, com a certa politização também, etc. Mas se a gente observar pelo caminho dos movimentos internacionais, será que isso aponta para avanços civilizatórios? Sim, porque a ONU também, com todos os seus problemas, foi criada no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, para evitar mortes, milhões de mortes.
E a pandemia é um momento pós-guerra, é um momento guerra, né? Por favor, então, Luiz. Estes são os principais resultados. Opa. Gente, eu vou caminhar mais alguns slides só e depois já vou dar um tempo, porque daí tem muita coisa aqui que não vai dar conta hoje, mas a gente deixa para o bate-papo aí. Gente, só para os colegas que estão acompanhando observarem que é uma coisa importante. A gente fala muito hoje de evidências científicas, né? A gente está trabalhando com evidências teóricas, né? Mas que falam o seguinte: falar de uma educação para a paz é uma coisa, olha, dos anos 1960, movimento chamado Pesquisa pela Paz, que fala de conflito já, né? Cultura de paz, pedagogia da paz. Na Noruega tem um sociólogo chamado Johan Galtung, é o cara que construiu todo um arcabouço de reflexão sobre educação para a paz. Depois, na Espanha, nos anos 90, 2000, a educação para a paz ganha corpo. Na América Latina, nos anos 2000, a partir de vários países, Colômbia, México, Brasil, Guatemala, Venezuela, todos discutindo movimentos de cultura de paz. E aqui no Brasil é um campo em Constituição, né? Mesmo com a história do Compass, que é pioneiro aí, com, né, 15 anos, talvez mais um pouco, a gente ainda é um campo em Constituição. Ou seja, o nosso trabalho pela cultura de paz, ele ainda está no começo. Ele vai ser um trabalho que vai ganhar corpo no século XXI. Luiz tem certeza disso, eu tenho, todos nós temos. Só que o século XXI falta 80 anos para acabar. Eu diria que lá por 2040, os caras vão ver, cultura de paz. Tanto que eu falo para os meus alunos, para os meus orientandos, tive essa mesma dificuldade quando fui fazer o doutorado, pós-doutorado, que assim, parece que você está estudando um tema meio esquisito, ou que não é científico, depois as pessoas vão vendo e vai ganhando corpo e vai crescendo. Então, hoje tem vários alunos pesquisando. Então, isso é muito importante, tá? Por favor, Luiz, seguimos. Gente, aqui então, só para lembrar, né? Vamos voltar ao normal depois da pandemia. O Brasil tem as cidades mais violentas do mundo, são 60 mil mortes por ano, principalmente de mulheres, comunidade LGBT, negros. Um conceito fundamental para pensar a ideia de paz é olhar a violência direta e violência estrutural. Aí vai uma questão importante. A gente olha a paz normalmente pela ideia de violência direta, né? Alguém vai me agredir, alguém vai me fazer mal. Mas é fundamental para o nosso trabalho olhar a violência estrutural. E vejam a fórmula: violência direta mais violência estrutural é igual a cultura de violência. Se eu for falar o contrário disso, uma paz direta, ou seja, o que eu posso fazer, mais uma paz estrutural, ou seja, políticas públicas decentes, né, uma organização de uma justiça social melhor e pró-direitos humanos, que seria uma paz estrutural, eu terei uma cultura de paz. Então, não haverá o grande dia onde será o dia onde a cultura de paz começará a existir. Existe também uma tensão, uma discussão por espaço de argumento, por espaço de ações. Então, cada vez que faz um abraço no lago, né, Luiz? Toda mobilização. O abraço no lago, ele é a ponta do iceberg. O que foi feito antes, na mobilização de todo o processo? Isso é educar para a paz. O abraço no lago vai ter alguém que vai chegar meio perdido no abraço do lago no dia? Sim. E aquilo vai ser um pontapé para ele? Sim. Mas muitas pessoas vão lá porque aquilo foi construído. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Obviamente, se eu ficar só olhando novela, só olhando jornal, eu vou achar que isso é bobagem, que isso é mimimi, que cultura de paz é coisa de alienado, né? Que quer estudar isso na universidade, que quer trabalhar na ONG, que quer não sei o quê. Mas, na verdade, quando as pessoas criticam, é justamente porque incomoda. Porque a cultura de violência fica tão clara, ela fica tão, né, perceptível, que nós vamos caminhando para essa ideia de que não há outra alternativa senão pensar violência direta, violência estrutural, paz direta e paz estrutural, tá? Violência... enfim, gente, aqui eu vou falando, então, violência estrutural, pobreza, miséria, desigualdade e injustiça. A violência direta, daí sim, vejam,
física, psicológica, simbólica, sexual, midiática. Vejam como muitas vezes nós trabalhamos e operamos com a violência direta, né? Mas normalmente não se discute tanto a questão estrutural. A gente parte que ela é assim mesmo, que o mundo sempre foi assim. Lembram, já escutaram isso, né? Pobres e ricos sempre existiram, etc. Tal, então, azar. Você nasceu pobre, azar, né? Fica para depois no respirador. Violência cultural, então reproduz. Então, aprendemos violência, então podemos aprender paz, certo? E uma palavra também fundamental nesse tripé é o conflito, lembrando que, às vezes as pessoas dizem assim, por eu trabalhar com movimentos de paz, eu não posso ter conflitos. Pelo contrário, devo ter, inclusive, com situações ser intolerante em relação à violência, por exemplo. Situação de diferença, divergência, diversidade de visões e perspectivas. O conflito em si não é violência, nem maior e nem menor. O que as pessoas fazem a partir do conflito é que traz violência ou não violência. Então lembre, gente, o conflito é uma situação de perspectivas diferentes. O que a gente vai fazer é violência ou não violência. Aliás, a violência é uma das formas, né, mais conhecidas de se acabar com o conflito. Não a mais indicada, mas certamente a mais conhecida. E aqui, antes de passar para o próximo slide, eu queria só comentar uma coisa, que é a ideia assim, perguntar para vocês aí, vocês não precisam nem responder no chat, nem levantar a mão, mas quem é a favor da paz? A princípio, todos somos. Eu vou lembrar algumas figuras históricas que também eram a favor da paz. Uma delas era o Adolf Hitler. Ele falava assim, quando exterminarmos os judeus e assemelhados e a raça ariana preponderar, teremos uma paz no mundo. Osama Bin Laden pensava parecido. Exterminando americanos, teremos uma paz. Então vejam, né? Ser a favor da paz não quer dizer muita coisa, viu, gente? Não quer dizer. Colocar uma camiseta branca, eu sou da paz. Não, não quer dizer muita coisa, não. Né? O que importa é até que ponto nós repudiamos e atuamos fortemente diante de todas as violências no mundo. A violência que acontece na nossa casa, a violência que acontece na esquina, acontece no nosso prédio, no nosso trabalho e assim por diante. Né? Um posicionamento, com conflito, etc., mas sem entender a violência. Né? Por favor, Luiz. Gente, podemos mais um pouquinho? Por mim, pode. Mais 15 minutos, então, para os colegas que estão aí. 15 minutos eu paro de falar, a partir de agora. Tá bom, gente? Que é o horário mais ou menos da reunião, daí a gente vê quem aguenta ficar mais um pouquinho. Tá. Gente, vejam lá, então. A paz não é o contrário de guerra, mas é o contrário da antítese, que é a violência. Porque a guerra é apenas um tipo de violência, não um único tipo de violência. Então, a violência não é apenas agressão física, mas também as menos visíveis, que também possuem, produzem sofrimento. Então, gente, lembrar disso, né? A violência é tudo aquilo que produz sofrimento humano. Desde alguém que te xinga, uma briga em casa, com o filho, com a esposa, até a pobreza, a miséria, o tráfico de drogas, etc. Agora, vejam, gente, eu sou da paz, eu me proponho a paz, e daí eu digo assim, bandido bom é bandido morto. Sabe, são coisas assim que elas não fecham a conta. Né? Então a paz é só para quem é cidadão de bem. A gente está repisando em alguns discursos, e eu não estou aqui falando nem a nível macro da política, estou falando do dia a dia mesmo. Né? Coisas que têm acontecido. E daí uma dica importante no final lá. Esses conceitos de paz positiva e paz negativa, que são conceitos do Johann Galtung. Paz positiva é aquela paz ativa, individual e socialmente responsável. Paz negativa é aquela paz do silêncio. Fico quieto, a minha paz interior, eu estou feliz e azar do mundo, né? O contrário também é verdade, violência direta e estrutural. Por favor, Luiz. Próximo. Aqui eu já falei bastante, e depois vocês olham no slide melhor,
os tipos clássicos aí de violência, né? Violência, guerra e homicídio, pobreza, repressão e privação de direitos, alienação. Gente, isso é muito importante. A teoria da cultura de paz tem falado sobre isso, que no século XXI, principalmente com fake news, a alienação passa a ser uma das ferramentas da violência. É só a gente olhar o que está acontecendo. Você não pode fazer uma coisa na internet, não pode postar um negócio que já vem gente te xingando, né? Então o Galtung fala isso, chamar de paz uma situação, está repetido ali, em que imperam a pobreza, a repressão e a alienação é apenas uma paródia do conceito de paz. Porque a paz é uma relação entre um desenvolvimento, eu diria, desenvolvimento com sustentabilidade, direitos humanos e democracia. Próximo, Luiz, por favor. Lembrando, gente, que já falei sobre isso, conflito não é violência, né? Tem vários tipos de conflito, mas aqui a gente passa adiante, Luiz, por favor. Trabalhar com 3 slides aí sobre direitos humanos. Lembrem, gente, eu acho muito importante, que tem a ver com a nossa conversa inicial, é importante, principalmente em países, em todos os países, mas enfim, com uma taxa de desigualdade social tão grande como o Brasil, que cria tantos problemas por conta dessa diferença gritante, abissal entre, riqueza, pobreza, é a ética dos direitos humanos. Quer dizer, a ética dos direitos humanos é o que funda também uma cultura de paz. Então, é a ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração, de profundo respeito, com o direito de desenvolver suas potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. Olhem essa citação, que é de um espanhol que trabalha muito com a questão de direitos humanos, humanizadores. Então, vejam, a ética que vê no outro, até que ponto nós, que atuamos com cultura de paz, vemos no outro um ser humano merecedor de igual consideração. Ou a gente olha ele como mais ou menos que você, né? Seja pela condição econômica ou pela condição social e assim por diante. Eu perguntaria para todos os agentes, né? Será que a gente vê realmente o outro como ser merecedor de igual atenção? Seguimos. Olha, cada vez que a gente pensa na questão de dignidade humana, vamos entender assim, direitos humanos, para não ficar na lógica do mimimi, vamos entender os direitos humanos como bens da dignidade humana, como fala aquele autor, o Herrera Flores. O que são os bens de uma dignidade humana? Expressão, liberdade, cidadania, democracia, convicção religiosa, educação, moradia, trabalho, meio ambiente, alimentação, saúde, lazer, formação, etc. Daí eu pergunto para cada uma de vocês, para cada um de vocês, das 20 pessoas que estão participando aqui da nossa reunião. Para você, esses bens da dignidade humana, foi fácil de ter acesso a eles? Ou foi difícil? Então vocês pensam, foi fácil ou foi difícil na minha vida poder ter expressão, liberdade, democracia, educação, moradia, saúde, enfim, lazer? Ah, foi difícil, mas eu diria para vocês, para milhões de pessoas ou bilhões de pessoas no mundo e milhões de pessoas no Brasil, é impossível ter acesso a vários dos bens da dignidade humana. Essa é uma forma de a gente transformar em prática mesmo a discussão de direitos humanos quando alguém fala que é mimimi. Olha a sua vida. Para você conseguir esses bens da dignidade humana, foi fácil, difícil e para muitos é impossível. Tá? Então, é muito importante a gente olhar isso. Por que os direitos humanos, esses bens da dignidade humana? Para mera sobrevivência ou para ter dignidade? Ah, eu dei a sopa, eu dei alguma coisa para aquela pessoa. Ela está sobrevivendo. Até que ponto ela tem dignidade com aquilo? O que é a busca por dignidade dentro daquilo que a gente faz, né? Então, lembrem, gente, direitos humanos se aproximam e se confundem com cultura de paz quando a gente busca esse acesso com mais equidade, mais generalizado aos bens que fazem parte de uma vida digna de ser vivida, não uma vida de sobrevivência, uma vida digna. Lembra aquela história que diz assim, e aquele carrinheiro que acorda de madrugada, aquela pessoa que trabalha numa empresa,
Quer dizer, até que ponto a vida dela é digna, né, em relação ao que ela tem de bens que compõem a dignidade humana. Próximo, por favor. Veja, então, a ética da cultura de paz é uma ética orientada pela afirmação da dignidade e pela prevenção do sofrimento humano. Daí eu, mais ou menos, tento responder a pergunta, né? O que é uma cultura de paz na pós-pandemia? Qual é a reflexão necessária da cultura de paz em tempos de pandemia? Hoje, amanhã, no mês que vem, em épocas de isolamento social preventivo que nós passaremos nos próximos anos ainda, por uma mudança, o normal não existe mais, aquele normal não existe mais. A cultura de paz, então, é uma ética que olha para a afirmação da dignidade das pessoas e pela prevenção de qualquer sofrimento humano. Ora, eu pergunto para vocês, a Covid-19, ela causa sofrimento humano? Coronavírus causa problemas sérios para outras pessoas. Então, o que é ser preventivo nesse momento? Quem pode, fica em casa. Quem pode, não é vetor. Quem não pode, precisa trabalhar. Quem precisa ir para a rua, põe máscara. Quer dizer, essas coisas elas estão sendo comprovadas de uma maneira avassaladora e brutal por todas as informações verdadeiras ou parcialmente com mais credibilidade que nós temos visto nos últimos meses. Então, qualquer discurso que vá contra isso é discurso de cultura de violência, é necropolítica, é política de morte, é querer que as pessoas mais vulneráveis morram, que as pessoas idosas morram. Então, me parece, e daí eu falo, obviamente, pelo Ney, que a cultura de paz é pró-vida sempre, pró-vida em qualquer relação da vida e da existência. O contrário, então, a cultura de violência tem uma ética da morte. Não da morte necessariamente física, direta, mas dessa morte da moral, do discurso mais verdadeiro, da ciência, de uma educação mais humanista, né, das relações humanas saudáveis, positivas, porque ela é uma ética individualista, competitiva, exploratória. Quer levar vantagem, quer ter mérito, quer sair vencedor. Gente, o momento de quarentena é momento para a gente parar também, momento de pandemia, refletir. Eu já vi pessoas assim desesperadas no segundo dia, já querendo fazer a vida normal pelo computador. Não é assim também, né? Falei para os meus orientandos, todos eles falavam assim, Ney, essa semana, nas primeiras semanas principalmente, eu não estou conseguindo estudar, eu ainda estou meio... Porque o momento é para a gente pensar na vida mesmo, pensar no futuro, pensar no nosso privilégio de poder estar em casa, né, de não estar ainda com problemas financeiros, né, e ao mesmo tempo, o que eu posso cortar? Eu acho que está sendo um exercício para todos nós isso aqui, né, o que eu preciso de verdade na minha vida? Consumir tanto? Eu preciso disso mesmo? Ou não posso conseguir em casa, né, Luiz? Não tenho minhas coisas no quintal mesmo. Então, quer dizer, o que a gente precisa? Então, essa coisa que fala assim, você vai ser um moderninho, vegano do século XXI. Quando as pessoas falam isso, no fundo elas estão dizendo assim, ai, que medo, porque esse mundo já está chegando. Eu ainda quero churrasco, carnarada e humilhar os outros pelo meu dinheiro. Isso que as pessoas, o que elas estão dizendo indiretamente é isso. Então, cada vez que nos criticam por trabalhar com cultura de paz, é medo dessa ética do macho branco, né, escrotão, tudo isso que a gente está vendo aí é medo que o mundo está mudando. E quem sabe a pandemia ela não é boa, em hipótese alguma, mas ela está sendo, nesse momento, um elemento provocador de tudo isso. Próximo, por favor. O penúltimo slide, que é o seguinte, gente, mostrar essas relações. A gente precisa pensar a cultura de paz e a educação para a paz nessa relação. O conflito faz parte da nossa vida, mesmo, em maior ou menor grau, profundidade, tensão, etc.
mas o conflito faz parte da nossa vida, sejam os conflitos internos, sejam os conflitos com outras pessoas e assim por diante. E esses conflitos fazem relação, são as flechas laterais, com violência e paz. Eles vivem nessa lógica. Não dá para marcar X, hoje é paz, amanhã é violência, não. Eles convivem e continuarão convivendo, gente. Às vezes, assim, mas daqui 50, não sei. As coisas vão e voltam. Lembrem, para quem, meus orientandos sabem disso, né? Para o século XXI, a leitura do Edgar Morin é fundamental. Né? Ele vai fazer 99 anos esse ano. Ele está lá escondido por causa do coronavírus na França. É um filósofo, sociólogo fundamental. Ele diz assim: olha, a humanidade precisa sempre trabalhar em função daquilo que é positivo, porque o mal sempre está por perto. Então não vai ser um dia, a gente sempre vai ter que se superar. A hora que a gente está caminhando bem, aparece uma pandemia. Na hora que a gente está caminhando bem, a Europa achava que tinha resolvido os problemas no final do século XX, né, com a comunidade europeia. Não foi bem assim. Então, quer dizer, cada vez que você avança, você tem recuo. Cada vez que você tem aberturas democráticas, você tem uma vontadinha de ditadura de novo. Cada vez que você tem vontadinha de ditadura, os grupos democráticos começam a aparecer de novo. Então, quer dizer, o mundo tem essa tensão. Então, é uma ingenuidade a gente pensar assim, tal dia que a cultura... É o nosso trabalho incessante. Achar assim, nós fomos desbravadores, né, Luiz, colegas, enfim, tal. Não, vai continuar. Por isso que a gente precisa formar cada vez mais pessoas nessa reflexão, nessa perspectiva, não só humanizadora, que eu acho que é uma das coisas que nos une aqui, mas numa perspectiva também crítica sobre que mundo nós queremos. E esse é um bom momento para fazer essas lives, para discutir e chegar em acordos, né? Último slide, por favor, Luiz. E daí a gente apresenta esse trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos do Núcleo de Educação para a Paz e sistematizado na minha tese de doutorado, que depois virou livro, etc. Tal, né? Que é as 5 pedagogias que compõem o universo da cultura de paz. Então, quando se fala em educar para a paz, é muito importante pensar que os valores humanos estão envolvidos, que os direitos humanos também estão envolvidos, que a mediação de conflitos é necessária, que a ecoformação, que é essa dimensão de sustentabilidade, espiritualidade, é fundamental e que as convivências humanas precisam se dar em outros parâmetros. Então, a hora que a gente consegue entender essa lógica, né, da importância da relação disso, valores humanos, na medida que eles crescem, eles vão criando direitos humanos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Chegou um momento da história do Brasil, final dos anos 80, e vocês, quem é mais vivido, tem mais experiência do século XX, vai lembrar, era muito comum até os anos 80 ter filmes pornô brasileiro, porno chanchado, alguma coisa assim, que aparecia crianças, né, adolescentes, etc. Tal. Quer dizer, as coisas eram muito, quer dizer, tudo isso pressionou para que fosse criado o Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, valores em mutação que fazem girar a roda dos direitos humanos. Mesma coisa com Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa Idosa, discussões sobre LGBT e assim por diante, tá? Então lembrem, valores humanos em mutação reforçam direitos humanos, tá? O contrário também é verdadeiro. Quando eu trabalho com valores não civilizados, eu tenho uma retração dos direitos humanos e da democracia. A mediação de conflitos faz parte disso. Olhar a Agenda 2030, nossa ecoformação, é fundamental, é pauta fundamental, e rever convivências, inclusive, né, em ambientes, espaços virtuais, né. Bom, então, gente, a partir dos próximos slides, Luiz, você pode só passar mais um? Os próximos slides, eles são o desdobramento dessa discussão. Como pensar a educar para a paz com valores humanos, com direitos humanos, conflitologia, formação e vivências. Então, os slides seguintes, são mais uns 5 ou 6, a gente puxa para explicar cada uma delas. Luiz, se você puder passar eles rapidinho, 10 segundos cada um, só para o pessoal ver. Que depois vai ficar para consulta, para aprofundamento, enfim. Isso, ó, valores humanos, depois tem direitos humanos, vai explicando um pouquinho. Pode passar, tranquilo. Depois a mediação de conflitos. Vai contando um pouco mais. Depois a ecoformação,
e vivências e convivências. Isso. O próximo, por favor, vai me dar uma visão integrativa. O próximo, por favor. O próximo mostra quais são, então, as reflexões fundamentais na pós-pandemia. Na verdade, na pandemia para pós-pandemia. Cuidado como uma dimensão essencial. O Leonardo Boff, que todos já ouviram falar, já estudaram, já leram, alguns conhecem pessoalmente, ele diz assim: a essência do ser humano consiste no cuidado. Tudo que eu amo e quero que continue a existir bem, eu preciso cuidar. Daí eu digo assim, bom, então vocês estão cuidando das pessoas idosas da sua vida, que vocês não querem que elas peguem coronavírus. Ótimo, vocês amam ela. Perfeito. Agora eu pergunto, será que vocês amam também as pessoas que estão na rua, que vocês não conhecem? A hora que a pessoa sai sem máscara, vai no barzinho, vai passear, né? Então vejam, o cuidado é a essência do ser humano. Tudo que eu quero que continue existindo, eu preciso cuidar, tudo que eu valorizo. É uma boa pista para a gente pensar aquilo que a gente ama e quer que continue existindo. A palavra prevenção é fundamental. A ideia de coletividade também é relevante nesse momento. Bem-estar e equilíbrio da minha individualidade para poder estar melhor com o outro e para crescer com o outro. E sempre o pensamento da vida digna, não a vida de sobrevivência das pessoas, a vida digna. Eu diria que o mais importante de tudo é essa última questão, é humildade para perceber a complexidade desse momento e as diferenças. Porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas tem pessoas que essa hora estão pensando se elas vão pagar conta, se elas vão comprar comida, como que elas vão conseguir deixar alguém em isolamento numa casa de um cômodo com 5 pessoas, 10 pessoas, né? Então, quer dizer, essas diferenças, elas fazem a gente pensar em paz e não pensar em afastamento do outro. E a última imagem, por favor. Mostra que a cultura de paz se faz com educação para a paz, e caberiam várias pessoas aqui, né, nesse slide, mas eu coloquei algumas delas. Vejam que a cultura de paz, ela se faz, sim, com uma perspectiva que é da espiritualidade, né, seja de religiões diferentes, desde que essa espiritualidade pense na vida, na paz, e não na morte de alguns e sobrevivência de outros. Se faz através das campanhas sociais, dele a gente tem o Betinho, a Zilda Arnes, a Malala, né, pessoas que pensam em direitos humanos, que pensam em educação. Mas o fundo disso, essa figura que faz alguns anos que está no slide, e né, nesse momento ela ainda é mais importante, são as pessoas que dependem disso. As pessoas que estão nas comunidades, as pessoas que têm menos condições. O coordenador da Central Única de Favelas falou isso, que nos grandes centros urbanos, as populações das favelas representam 30% a 40% da mão de obra. E elas vão trabalhar com as pessoas que pagam elas. E daí as pessoas levam o coronavírus ou trazem o coronavírus. Então, o Brasil é esse país absolutamente, absurdamente desigual. E essa desigualdade vai causar nas próximas semanas ainda muitas mortes. Os presídios começam a ter mortes por coronavírus. As comunidades, as favelas e a rede de proteção social, ainda bem que existe o SUS no Brasil, com todos os problemas, né? Tá aí a nossa colega que trabalha com saúde, que sabe disso, né? Então a gente precisa realmente avançar. Bom, eu termino por aqui. Olha, agradeço muito a paciência de vocês e já me coloco, então, à disposição para algumas questões, enfim. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, colegas. Viu, gente? A gente marcou das 9 às 10h30, já é 10h40. Talvez a gente bota um tempo aí, né? Nós estamos em 29 pessoas. A gente bota um tempo para ter mais uns 10 minutos, né? Não dá para fazer uma grande discussão. A gente ia aumentar 1 hora aí, mas talvez alguém fale alguma coisa. Enfim, o que vocês acham? Mais algumas perguntas? Vamos por um tempo para terminar? Eu vi que tem perguntas no chat, né? Só que eu não cheguei a ver. Se alguém quiser fazer, a gente vai falando. Por favor,
Bruno, você tem uma pergunta rápida, vamos começar? Luiz? Pode começar, o Bruno. Faz a pergunta rápida. Bruno, que ele tem uma pergunta sobre país. Tudo bem, Ney? Sim, Bruno. Eu ia perguntar para você o seguinte: existe algum país do mundo que tem essa consciência da educação para a paz bem avançado? Isso. Bruno, veja, de maneira geral, muitas coisas vieram com a Europa, principalmente do final do século XX, né? Com os avanços. É claro que, historicamente, a gente pode pensar assim, a Europa avançou bastante porque ela explorou muito o mundo, explorou muito suas colônias para ficar rica. E hoje ela está recebendo as pessoas de volta, que são os imigrantes. Então, essa é uma coisa, né? Mas vamos pensar objetivamente no nosso tempo. Os países europeus avançaram muito nisso. Eu diria que é claro que daí você diz assim, a Noruega, a Finlândia, também não dá para comparar com, né, o universo cultural e o desenvolvimento da América Latina, por exemplo. Então é difícil fazer o comparativo, né? Mas vamos lá, eu acho que vale a pena. Vocês acham pela internet um filme que é chamado de... Puxa, eu sou ruim de lembrar. Que fala do atentado de jovens na Noruega em 2011. Eu acho que o filme chama 12 de julho ou 22 de julho, se não me engano. É um filme que mostra a Noruega é um país super desenvolvido em termos de políticas públicas, de riqueza, de educação, de pacifismo, etc. 22 de julho. Estão me corrigindo aqui. Obrigado, Gabriel. E esse filme, então, mostra que eles estavam numa discussão ali na Noruega, que é um país hoje que recebe muitos imigrantes, né? E houve aquele assassinato, não sei se vocês lembram, né? Que um cara foi lá, explodiu, matou mais de 100 adolescentes, né? Num acampamento. Então, mostra essa questão. Eu diria assim, então, Bruno, que quanto mais a gente se aproxima de políticas públicas razoáveis, né? Quanto mais o país avança na questão social, isso também contribui na perspectiva da cultura de paz. Por outro lado, Bruno, só para também não deixar nenhuma resposta fácil, né? É que você olha países como Butão, por exemplo, né? Que trabalha com a lógica da FIB, que é Felicidade Interna Bruta, não PIB, Produto Interno Bruto. Então, é um país com monarquia, é um país ainda que é considerado, entre aspas, atrasado, mas que as pessoas têm um coeficiente de felicidade razoável. Daí a gente pergunta assim, será que o avanço tecnológico trouxe necessariamente mais paz e mais felicidade ou não? Então, eu diria que o caldo aí é discutir o seguinte, e daí uma pergunta que meus alunos já sabem será que a pessoa que está mais feliz vai ser aquele rapaz que está na laje, em cima da laje, num domingo, fazendo seu churrasquinho e escutando o jogo do Corinthians, ou aquele executivo que não tem tempo na vida dele para sua família, para os seus filhos, né? Também está muito endividado e assim por diante. Então, veja, a cultura de paz, eu acho que ela se integra, então, nessa coisa entre a minha vida pessoal e a vida... Porque senão sempre dá a impressão assim, a gente só vai ter cultura de paz se o país for rico e desenvolvido. Não necessariamente. Então, vamos olhar isso. A parte cultural, a parte das políticas públicas, a parte da dignidade humana. Mas eu acho que essa palavrinha dignidade humana talvez seja uma palavra-chave para a gente pensar. Eu diria que quanto mais dignidade humana, condição de vida, não de sobrevivência, de viver, se a gente tiver essa condição mínima, a gente mais se aproxima da cultura de paz. Certo? Ótimo. Certo, Bruno? Patrícia, vamos lá? Então, vamos. Então, professor, como que a cultura de paz pode olhar a perspectiva das dificuldades econômicas atuais e futuras, alegadas em especial por setores como o comércio, né, e também, em especial, os comércios locais, né? É óbvio que as pessoas
se sentem agredidas quando elas são obrigadas a ficar em casa e elas, lógico, têm que lidar com toda essa situação interna, né, e ainda mais vendo a mídia falar tanto sobre a economia versus vida, né? Então, se a cultura de paz tem alguma palavra para essa pessoa que se sente com esse tipo de dificuldade. Certo. Olha, Patrícia, é uma questão bem interessante, né? Olhando muitos dados e vejam, olha só a pós-pandemia. Eu vi uma reportagem falando da estatística das lojas Louis Vuitton da China, principalmente da região que foi mais afetada inicialmente. Quando a loja reabriu, quando o comércio está reabrindo, eles observaram um índice de compra muito alto. Ou seja, parece que havia uma demanda reprimida por comprar bolsas da Louis Vuitton naquela região da China. Então, por aí, a gente começa a ver, né, aonde que a mão invisível, né, do capitalismo, enfim, ela vai. Porque, vejam, alguns setores estão muito afetados, que são setores principalmente de restaurantes, né, lanchonetes, lojas. Em compensação, tem outros setores. Pergunta para quem produz, né, Fátima, quem produz máscara, luva, se eles estão, né, chateados com o coronavírus, né? Pergunta vejam, quanto comércio foi criado dessas máscaras caseiras, né, dos pequenos, né, empresários do dia a dia que estão se virando. Então, essa questão do capital, a questão econômica, ela tem esse desdobramento muito ágil, né? O capital, ele é volátil. Então, existem setores que estão com muita dificuldade e outros que estão mantendo aí dentro do possível, vendas por internet, etc., né? Mas a questão que me parece importante comentar é o seguinte, existe uma economista que ela pode até ser classificada como liberal, que é a Mônica de Bolle, né, que ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, participou do Roda Viva na segunda-feira, tem na internet a fala dela. Ela é uma economista liberal, classificada, mas ela defende muito essa questão daquilo que a gente chama renda mínima, né, ou de um padrão mínimo de subsistência e de renda para pessoas, né, porque as pessoas não têm um empobrecimento, uma miserabilidade, né, dos padrões que a gente observa. Então, me parece que uma das coisas que tem sido mais discutida nesse momento é como a gente vai pensar também outra economia. É claro que pode que a gente volte os padrões de consumo das pessoas, né, no caso de Ponta Grossa, de Londrina, de São José dos Campos, abrir o shopping, todo mundo vai desesperado para o shopping. Mas o que fica até que ponto, então, a gente vai ter que prever isso. Por quê? Porque se a gente não mudar esse modelo de economia, se não pensar também numa economia que socialize mais, não estou falando de comunismo, nada disso, né? Eu estou fazendo uma discussão que uma economista liberal diz, a gente vai estar cada vez mais desprevenido para a próxima pandemia, ou seja, para a continuidade dessa pandemia. Então, quer dizer, essas coisas da economia, elas servem para dizer assim, até que ponto alguns tipos de trabalho, alguns tipos de modelo econômico precisam sofrer alteração. Dá o exemplo da área educacional, até que ponto a EAD agora está sendo repensada nesse momento entre ter uma EAD de baixa qualidade ou realmente construir uma educação com ferramentas tecnológicas e com qualidade humana, é um tema da pauta educacional hoje, né? Então, mas de qualquer forma, é dramático para aquele empresário que tem um restaurante, por exemplo, que precisa das pessoas fisicamente lá. Mas para outras partes, se a gente observar, o capitalismo, ele arranja, ele tem seus braços de polvo, ele vai se virando, né? Então, eu diria assim, o que passa muito hoje é a economia solidária, né? É pensar isso, até que ponto a gente não depende tanto só da China, por exemplo, vendendo para todo mundo, e até que ponto a gente recoloca para os padrões de produção local, seja de medicamento, de luva, de máscara. Então, tudo isso, claro, Patrícia, para fechar, recheado com discursos de nacionalismo pelo meio, de desenvolvimentismo, de a culpa é de alguém. Então, essas coisas continuarão, mas fundamentalmente a discussão sobre uma economia mais equitativa, mais distributiva, elas entraram definitivamente na pauta.
O caso do Brasil é esses R$600, né? Obrigada, professor. Professor, poderia repetir o nome da economista que foi entrevistada no Sim. Roda Viva para todo mundo? Mônica De Bolle, Isso. B-O-L-L-E, de Bolle. Fala de bullying, né? Mas ela, pelo Twitter, ela tem bastante coisa, vale a pena olhar. Isso. Muito obrigado. Fátima, com você. Ok. Obrigada, Luiz, pela explanação. Luiz, eu ia pedir para você explorar um pouquinho mais a questão da educação, porque a gente viu com a pandemia que os sistemas organizados, né, o próprio SUS, o sistema de assistência social, como foram fundamentais para este momento. Assim, eu queria assim, um pouco da sua reflexão, qual o desafio para a gente, mas ele também vai ser sustentado pelo engajamento das pessoas, pelo entendimento disso. Como é que vai ser esse processo frente ao sistema educacional? Como que a gente pode realmente introduzir educação para a paz nas escolas? Quais os desafios para isso? Eu sei que é um bate-bola aqui, mas para a gente poder sinalizar caminhos para isso. Fátima, eu tenho visto que uma das coisas, e ontem conversava com a Thaís, que é minha colega da Universidade do Núcleo de Educação para a Paz, quais as estratégias nesse período, né? E uma das coisas que a gente falava era realmente a produção de mais vídeos para o YouTube, fazer mais lives, dialogar mais, porque a gente acredita que só falar em paz é uma parte, é um pontapé, né? Mas a gente precisa refletir sobre ela, né? E daí isso é bem difícil realmente no momento de fake news, de muita truculência, de ódio, né? Então, mas eu acho que é um trabalho necessário realmente esse engajamento também nas redes, né? Também ir para a educação, etc. Na educação presencial quanto na EAD, eu vejo que uma das coisas importantes nesse momento é dar visibilidade para a Agenda 2030 da ONU. A gente precisa, porque ela está aí, a gente está em 2020 e muita gente nem ouviu falar ainda na agenda, desde 2015, né? Então, quer dizer, a hora que a gente coloca a Agenda 2030, a gente diz assim, olha, o mundo é muito maior, tem muito mais coisas. A gente traz com isso o discurso dos organismos internacionais, que, insisto, muitos colegas meus têm muita reticência e resistência quando falam nos organismos internacionais. Mas eu diria assim, não fossem eles, nas últimas décadas, o mundo estava num pandemônio muito maior. Eu valorizo muito a ONU e os organismos internacionais. A OMS, mesmo nesse momento, né, que o diretor da OMS é controverso também, etc., mas são esses grupos internacionais que garantem. Então, uma coisa, já chego na tua resposta, uma coisa é que a gente vai ter que redimensionar, inclusive, o papel desses organismos internacionais, né? Porque ou eles se fortalecerão, por que daí o Trump corta orçamento? Os governos querem cortar o orçamento dos organismos internacionais, né? Porque eles têm mais visibilidade do que os nacionalismos, né? Então, me parece que a Agenda 2030 é uma forma indireta de trazer essa discussão de cultura de paz, mas, ao mesmo tempo, não perdendo essa essência de fazer essa reflexão, batendo sempre na questão da violência. Eu sei que muitas pessoas também discordam, né? No princípio reikiano, né? Não vamos usar palavras violentas, ter pensamentos violentos, etc. Tal. Também é uma visão. Mas eu acredito que enquanto que isso aí pode correr o risco, Fátima e colegas, de passar pano naquilo que precisa ser discutido. Passar pano na desigualdade brutal do país. Passar pano nas injustiças sociais. Passar pano em dizer assim, olha, o SUS e o SUAS, graças ao que sobrou deles, o que está sobrando deles, né? Aí caberia uma reflexão sobre o Mandetta também, mas o que sobrou ainda do SUS que está fazendo o Brasil não estar num estado dramático, né? Então, valorizar políticas públicas, e daí não é dizer assim, hoje mesmo eu postei um negócio no Instagram, alguém já falou assim, mas o PT, eu falei, ai meu Deus, não é isso, Constituição de 88,
é avanço civilizatório, é construção que veio lá chutando do Collor, pelo Itamar, no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, e que chega no governo Temer, tem um corte, que é assim, olha, as pessoas precisam dessas políticas públicas mínimas para viverem com dignidade, né? Então, eu vejo que, me parece, e daí algumas pessoas talvez não concordem com isso, e muitos que estão nos movimentos de cultura de paz, que é a gente não caminhar para uma tensão nessa discussão social. Não uma tensão política, não, mas uma tensão sobre vida, morte e dignidade humana. Lembra aquele slide que eu coloquei dos bens da dignidade humana? Aquele é estratégico. E até conto uma coisa rapidinho, Fátima. Quando eu tenho que conversar com os meus filhos, por exemplo, que são adolescentes, um deles entrou na universidade agora, que, graças a Deus, eles tiveram sempre uma condição positiva, estudaram em boas escolas, etc. Mas quando eu tenho que fazer eles entenderem sobre direitos humanos, eu pego aquele slide, por exemplo, e digo assim, olha, para você foi fácil, difícil conseguir esses bens da dignidade humana, coisa de verdade, material, concreto. Para muitos vai ser impossível. Eu acho que é essa sensibilidade com quem mais sofre, que a gente vê muito na ponta, né, Fátima, nos sistemas de saúde, na periferia das escolas, nos CRAS, nos CRES, e assim por diante. Então, eu diria assim, o ensino crítico da cultura de paz, batendo na discussão da violência e trazendo o conflito como ponto importante. Obrigada. Gente, eu tenho que fazer essa interferência pelo adiantado da hora. Eu vou chamar o Luiz, que aí ele completa a fala do professor Ney, e aí quem for sair, sai pelo menos com o coração aliviadinho, não é? Luiz, com você agora. Então, bom, sempre é bom ouvir o professor Ney falar, né? Ele é parceiro aqui do nosso movimento há anos, né? Já veio mais de uma vez aqui em Londrina, várias vezes pelo movimento, outras vezes outros professores aqui convidaram, ele veio, a gente sempre esteve juntos. Ele tem esse livro publicado, né, que vocês teve essa apresentação, mas ele tem um livro, ele tem lá o núcleo, que tem bastante material também, né? Então, é lógico que o assunto não se esgota, muito pelo contrário, ele falou muito bem, né? Eu, nesses 20 anos, às vezes eu chego nos lugares, ainda mais você ficar 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Fala assim, aí chegou o homem da paz, né? Então, você não é o homem da paz? Eu falo, porque, assim, lá há 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu fui em Brasília num momento lá, e um orador que foi fazer a palestra, ele falou assim, olha, gente, essa história de cultura de paz não é uma nova religião, né? Seita, não é uma coisa assim, não é uma moda, é uma proposta de a humanidade mudar os seus comportamentos, a gente ser, até para que a gente possa, né, segundo os objetivos do milênio, os objetivos sustentáveis do milênio, sobreviver. Porque ou a gente muda, né, a cultura e o jeito de viver e o jeito de olhar os seres humanos, ou o planeta vai ficar e não vai dar para todo mundo sobreviver. Então, não precisa de seguidores, de ícones, de heróis da paz. A gente até fala dos heróis da paz, né, de ressaltar algumas ideias, como você pode ver no final, as imagens e tal. A gente não precisa de nenhum herói. O que nós precisamos, assim, é que cada um de nós faça a nossa parte, olhando para esse coletivo. O Ney falou bem essa história de eu vou meditar, eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício. Eu tenho uma horta no fundo de casa, né? Não vai resolver o problema alimentar do mundo, mas eu pego meus... Ou seja, cada um fazendo a sua mudança pessoal, influenciando no todo, essa é a proposta de cultura de paz. Não tem grupos concorrentes dentro da cultura de paz. O grupo da justiça está... Somos todos... Um vai somando com o outro e contribuindo com o outro, e nas várias áreas que nós temos, né, que nos dividimos em área, essa é uma grande questão também, né, a gente divide tudo em área, mas nós somos só gente tentando sobreviver e viver, não só sobreviver, viver nesse planeta Terra, né, que
que é a nossa casa, que é maravilhoso. Vai demorar muito para fazer nave, para ir para outro lugar. O negócio é a gente cuidar daqui mesmo, né? Isso é a cultura de paz. O Ney colocou muito bem, como sempre, né? Didático, professor, enfim, eu gosto, viu, Ney? Gosto muito de ouvir sempre você falar, você sabe disso, né? E essa reunião de hoje foi uma experiência, né? Acho que deu tudo certo, só deu um tiltzinho ali, que era para ver se todo mundo era pacifista mesmo, tranquilo, né? Mas a gente vai continuar nas outras quartas. Na próxima vem o juiz Leoberto Branquer, da Justiça Restaurativa, né? Um que tem puxado isso no Brasil. Vocês estão convidados a votar, viu, Ney? Para participar, enfim. A gente vai pegar esse momento agora para a gente fazer essas discussões e trazer pessoas. Eu fiquei muito feliz de outras pessoas de outras cidades. A gente tinha pensado que a gente ia falar, vamos fazer, e o pessoal de Londrina, né, que não estão indo lá e tal, mas veio gente de fora, foi muito, muito legal. Então, eu acho que a gente podia terminar, eu não sei, não tem essa questão do horário também, né? Eu acho que a gente podia terminar. Se a gente fosse fazer debate, acho que a gente fica mais uma hora aqui, enfim, né? Com muitas outras perguntas. Da minha parte, eu vou passar para o Ney, da minha parte, eu queria agradecer muito a todos vocês, agradecer ao Ney, e a gente tá junto aí nessa mudança que precisamos para o planeta. Fala, Ney. Bom, é uma gratidão mesmo, uma satisfação, uma felicidade poder colaborar. Luiz, muito obrigado, colegas. Meus alunos que vieram aqui também, muito obrigado. Eu quero pensar o seguinte, para as pessoas que não me conheciam ainda no grupo, eu uso as redes sociais, então no Facebook, pelo meu nome, vocês acham, Ney Alberto Salles Filho, é o único que tem lá. No Instagram, a gente tem do núcleo mesmo, que é o arroba educapaz, educa_paz, que é o Instagram do grupo. O site do NEP já estava no slide mesmo, pg.br/NEP, e por esses canais a gente vai dialogando. Tá? Para Fátima, eu digo que eu sou do departamento de educação física, mas sempre trabalhei muito com o foco da educação de maneira geral. Uma das coisas que eu tenho feito é tentar trazer essa reflexão da cultura de paz mais para o campo também da educação física, e daí através dessa discussão da saúde e da prevenção. Então, quem sabe a gente também pode trocar perspectivas boas aí no caminho, né? Então, eu vou aguardando o contato de todos vocês aí nos espaços, tá bom? A gente vai conversando, essa vantagem do virtual. Estou presente a todos que estão, né? Não vou citar todos aqui, mas enfim, agradeço, e a gente vai conversando aí na sequência. As atividades do Núcleo de Educação para a Paz também a gente vai sempre avisando pelo site ou pelo Instagram. E também tem o grupo Educação para a Paz no Facebook. Então, vocês vão achar tudo por lá. Tá bom, gente? Obrigado. Viu? Obrigada. Ok, então podemos terminar, gente? Sim. Obrigada. Falar tchau. Obrigado. Vai para o YouTube o vídeo depois à tarde, tá bom? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.